Bem-vindos ao Que Dúvida, seu canal de videoaulas aqui no YouTube. E a dúvida de hoje é movimento variado. Vamos lá. Então, senhores, continuando o nosso curso, vamos para agora introduzir um conceito bastante diferente e que dá uma complexidade diferente para o que a gente vinha fazendo, tá certo? Nós estudamos até agora movimento uniforme. Vimos todos os conceitos básicos para poder atingirmos ali a capacidade de resolver exercícios sobre movimento uniforme e agora a gente vai dar um passo acima, um passo a mais. Né? Vamos ver movimento variado. O que é um movimento variado? Vamos definir? Então vamos lá. Todo movimento que tenha velocidade, olha só, velocidade alterada no decorrer do percurso é chamado de movimento variado. Então, velocidade alterada. Essas são as palavras-chave da nossa definição. No nosso trabalho anterior, nos nossos vídeos anteriores, nos capítulos anteriores, nós tínhamos sempre a velocidade constante. Isso era a característica do movimento uniforme. Agora não. A velocidade está sendo alterada no decorrer do percurso. Aí eu vou chamar esse tipo de movimento de movimento variado, ok? Então vamos repetir? Todo movimento que tenha velocidade alterada no decorrer do percurso é chamado de movimento variado, ok? Por que isso acontece? Por que a velocidade é alterada no decorrer do percurso? Esta variação de velocidade é resultante da ação de uma aceleração. Um exemplo mais conhecido que vocês vivem todos os dias é quando você está num automóvel, num ônibus ou um veículo e ele está em movimento uniforme, ou seja, você fica olhando ali para o velocímetro do carro, ele está a 60 km por hora. Você vai fazer uma ultrapassagem, a pessoa que está dirigindo acelera o veículo para que ele saia dos 60 km por hora, atinja uma velocidade maior para realizar a ultrapassagem. Então, quando se pisa no pedal do acelerador, você gera uma aceleração sobre o movimento do carro que faz com que a velocidade seja alterada, ok? Exemplo muito tranquilo, pode ser no automóvel, pode ser na bicicleta. Bicicleta você está lá pedalando tranquilo, velocidade constante. Fizemos vários exemplos de bicicleta nos vídeos anteriores. O que você faz para acelerar a bicicleta? Pedala mais rápido, põe mais força na perna. Então, você gerou ali uma aceleração. O que vai acontecer? Vai alterar a velocidade da bicicleta. Ou o contrário, você está mais rápido com o automóvel ou com a bicicleta e você diminui a velocidade. Como é que você faz para diminuir a velocidade? Você aperta o freio da bicicleta ou você vai lá e aperta o freio do seu automóvel. O que acontece? A velocidade diminui, você provoca uma desaceleração, uma aceleração negativa nesse movimento. Então, o que é a aceleração? Vamos definir? É a medida da variação de velocidade com o tempo. Toda vez que a velocidade muda com o tempo num deslocamento, eu tenho uma aceleração naquele movimento. Ou, se ela aumenta, o movimento está sendo acelerado, se ela diminui, o movimento está sendo desacelerado, que nós vamos chamar de retardado, ok? Então, é isso aí. Esses são os nossos conceitos. Movimento variado, a velocidade é alterada pela ação de uma aceleração. E o que é a aceleração? É a medida da variação da velocidade com o tempo. Qual é a unidade no Sistema Internacional de Unidades? É metro por segundo ao quadrado. Nós vamos ver por que é isso.
A aceleração, ela pode ser de dois tipos. Ou ela é uma aceleração escalar média, que eu vou pegar um intervalo e vou medir a aceleração média nesse intervalo, ou seja, ponto final, velocidade final menos velocidade inicial neste intervalo de deslocamento, de tempo, dividido pelo tempo final menos tempo inicial. Então, ΔV sobre ΔT. Isso me dá uma aceleração média no intervalo de tempo. Se eu quero saber a aceleração num instante em que eu estou me movimentando, naquele exato instante, eu faço esse ΔT ficar tão pequeno quanto eu queira, ou seja, o ΔT tender a zero. Isto é o que? Matematicamente, é o limite com ΔT indo para zero da aceleração média. O ΔV sobre o ΔT com ΔT indo para zero. Não é igual a zero, senão tem uma divisão por zero ali. Ele se aproximando ao máximo de zero, eu vou ter a minha aceleração escalar instantânea. Ok? Conceito novo, movimento variado. Movimento variado quer dizer o quê? Que a velocidade varia. Quem faz a velocidade variar? A aceleração, que pode ser positiva ou negativa. Tem dois tipos de aceleração do ponto de vista matemático: a aceleração média, escalar média, e a aceleração instantânea. A média é o intervalo de tempo grande, a instantânea é o intervalo de tempo indo para zero. Resumido? Bem resumido? Vamos para o próximo quadro aqui, vamos fazer aquela mágica que vocês não vão ver, mas nós vamos apagar o quadro. Bom, então fizemos aqui a nossa mágica e vamos dar andamento aqui nos tipos de movimento variado. Quais são os tipos de movimento variado? Já falamos na definição, mas agora a gente vai definir precisamente, falar um pouquinho de como você pode identificar isso matematicamente. Então, movimento variado, ele pode ser acelerado ou retardado, ok? Lembre-se que aqui, os termos são acelerado e retardado. E nós vimos, vamos colocar o link aqui, das definições dos nossos conceitos básicos, do que era o movimento progressivo e retrógrado. Isso as pessoas se confundem muito. Então, clique aqui e veja lá nosso vídeo sobre os conceitos básicos para a gente começar o curso de física. Lá a gente define movimento progressivo, movimento retrógrado, que são definições diferentes do movimento acelerado e do retardado. Então vai lá, clica lá. É impressionante. A gente explica, a gente fala, a gente reforça, a gente faz vídeo anterior, vídeo posterior e fala para você clicar no bendito do link e você clica? Não clica. Sabe o que vai acontecer? Vai se arrepender. Então vamos lá, combinado, hein? Clicou? Não clicou. Última chance. Deixa pra lá. Então vamos lá. Só você que clicou, né? Aê, você clicou. Você sabe o que eu tô falando. Você sabe que acelerado e retardado é completamente diferente de progressivo e retrógrado. Conta pro colega aí. Beleza? Então tá, vamos lá. Movimento acelerado é o movimento em que os sinais da velocidade e da aceleração são iguais. Tá vendo? Ficou abstrato. Não tem mais a ver com pisar no acelerador apenas. Eu vou olhar os sinais da velocidade e da aceleração. Tá certo? Tem a ver com referencial. Mesmo link. Quem clicou já está sabendo do que eu estou falando. Olha lá, hein? Então, tem a ver com referencial, a velocidade negativa, aceleração negativa, o movimento é acelerado. Velocidade positiva, aceleração positiva, o movimento é acelerado. Então, sinal da velocidade e da aceleração igual, movimento acelerado, ok? Neste movimento é certo que a velocidade final é maior do que a velocidade inicial, ok? Movimento acelerado, sinais da velocidade e da aceleração são iguais. Esta é a melhor forma de você identificar o movimento acelerado. E o retardado?
O movimento retardado é um movimento em que os sinais da velocidade e da aceleração são diferentes, ok? Movimento acelerado, sinais iguais. Movimento retardado, sinais diferentes. E no retardado, neste tipo de movimento, a velocidade final é menor do que a velocidade inicial, ok? Já convenci você aí lá no outro vídeo, né? Dá uma olhadinha, você vai ver que é importante saber a definição de progressivo e de retrógrado, dá uma olhada sobre a parte de referencial e volta aqui nesse vídeo para você continuar a seguir a gente aqui a respeito do dos movimentos variados, ok? Vou dar mais uma dica aqui logo após eu apagar o quadro e aí a gente vai para os exercícios. Então tá, vamos para a nossa magiquinha mais uma vez. Pronto, feita a mágica, o quadro foi apagado e já está escrito aqui tudo para vocês. Isso aqui para não esquecer, gente. Vamos lá, hein? Como eu defini movimento acelerado e movimento retardado a partir dos sinais da aceleração e da velocidade. Então vamos lá, hein? Se a aceleração e a velocidade têm sinais positivos, qual é o tipo de movimento? Movimento acelerado, porque ambos têm sinais iguais, ok? Aceleração e velocidade com sinais iguais, movimento acelerado. Se a aceleração é positiva e o sinal da velocidade é negativo, eu tenho um movimento retardado. Aqui, ó, são sinais diferentes, então o movimento é retardado, ok? Mesma coisa, se a aceleração é negativa e a velocidade é positiva, ó, sinais diferentes, movimento retardado. Isso acontece muita questão, principalmente de verdadeiro e falso, de vestibulares, que ao invés de ficar fazendo conta, etc., só pela leitura do enunciado você consegue dizer se o movimento é acelerado e retardado, ou retardado, e responder o verdadeiro e falso. Ó. Negativo, negativo nos sinais, sinais iguais, movimento acelerado, ok? Resumindo, vimos movimento variado, definimos o movimento variado como aquele que possui uma aceleração, definimos a aceleração como a variação da velocidade em função do tempo, aceleração média, um intervalo de tempo maior, aceleração instantânea, intervalo de tempo tendendo a zero, ok? E definimos os tipos de movimento variado, movimento acelerado e movimento retardado. Como que eu identifico isso? Olhando os sinais da aceleração e da velocidade. Se eles são iguais, movimento acelerado. Se os sinais são diferentes, movimento retardado. Bom, é isso por hoje. Finalizamos aqui toda a parte de teoria de movimento variado. Agora vamos aqui para o nosso tradicional brinde de joinha. Eu dou o meu joinha aqui, você dá o seu joinha aí embaixo. E até a próxima aula.